Já de volta ao Redação Novo Tempo, muito obrigado porque você está aí acompanhando esse programa junto com a gente, mais uma semana aqui. A gente discute agora o seguinte, a Prefeitura de São Paulo quer evitar que locais públicos da cidade se transformem em favelas. Um decreto emitido na última semana autoriza o recolhimento de objetos de moradores de rua, como barracas, sofás e armários, que caracterizem estabelecimento permanente em local público ou então que atrapalhe a circulação de pedestres e também veículos. A medida tem, obviamente, gerado polêmica, porque a capital paulista, por exemplo, enfrenta o frio mais intenso desde 1964. E a reclamação dos moradores de rua é de que a Guarda Civil Metropolitana tem recolhido alguns objetos pessoais, como colchões, cobertores, carroças e até roupas íntimas que estavam espalhadas pela rua e até, no caso das roupas íntimas, em árvores. Gente, esse é um assunto que quando eu estava lendo a pesquisa, quando estava tendo reunião de pauta, eu falei, o que eu vou dizer lá? Qual é a minha opinião sobre esse assunto? Porque eu acho extremamente complexo. Vou ouvir aqui os meus colegas que vai ser ótimo. É que eu acho que assim, a gente tem que pegar qual que é o objetivo da prefeitura ao fazer isso. É tirar objetos que denotem que a pessoa está fazendo daquele local público, embaixo de uma ponte, etc., uma residência permanente. Então, é tirar o sofá, porque quem já foi em São Paulo, por exemplo, que é a cidade que a gente está falando aqui, já deve ter visto. Tem morador de rua que acha um sofá velho, coloca o sofá, aí acha uma cama, faz uma casinha mesmo. Então, é disso que está falando. Mas não só disso, não só sofá e cama. Então, se ele está colocando ali um papelão na frente do lugar que ele cercou ali para se proteger do frio, ou um colchão, também está sendo retirado. Então, tem a declaração de moradores que disseram que penduraram as suas roupas na árvore e quando chegaram, a roupa não estava mais ali. Então, não é só desmontando um possível apartamento que está ali, né? Só deixando claro assim, é que tem uma coisa é a ordem e a lei que foi expedida. Outra coisa é o cumprimento dessa lei. Pode ser que existam excessos dentro disso, mas dentro da lei o que está falando é assim, olha, a ideia é que não se torne a casa da pessoa, assim, inclusive com móveis, etc., num local que é público como esse aqui. Agora, tem um outro ponto que é muito interessante. Você falou, por exemplo, São Paulo está enfrentando um dos maiores frios aí dos últimos tempos. Desde 1964, imagina. Pois é. Apesar do aquecimento global, hein? Apesar disso. Dizem que o aquecimento global não existe. Nessa semana, inclusive, isso que eu tô falando. A Prefeitura de São Paulo inaugurou, eu não lembro se foi um ou mais lugares, para ampliar, como se fossem albergues, para que os moradores de rua possam dormir lá. Então, mas é tão complicado. Aí entra outra polêmica sobre os albergues. Mas aí é que está o detalhe. Boa parte desses albergues ficou vazia. Ou seja, eles não queriam ir dormir lá. Então, mas tem as razões também de por que eles não querem dormir lá, né, Leite? Só que aí é que vem um outro ponto, que aí eu entendo que é triste, eu entendo uma série de coisas. Só que eu acho que também a gente tem que conseguir... não dá para sair culpando os caras por tentar resolver esse problema de não deixar que a rua se torne a casa da pessoa no sentido de ter móveis e tudo mais. Porque, por exemplo, eu fiz um documentário sobre moradores de rua, eu conversei com moradores de rua. Boa parte dos moradores de rua, eu diria assim, 9 em cada 10 tem problemas com álcool e drogas e, por isso, não querem sair das ruas. Além disso, eles gostam do sentimento de liberdade que a rua dá. Você não deve nada a ninguém. Então, tipo, ninguém vai estar cobrando você de alguma coisa que você tem que ir trabalhar, ou você tem que arrumar a tua casa, ou pagar um imposto, alguma coisa do tipo. Então, junta o fato da pessoa ser uma escrava do vício, muitos, obviamente, não querem estar ali, mas o vício faz com que a pessoa não tenha, às vezes, força psicológica e até mesmo física para sair dessa situação, com algumas deficiências ou dificuldades, inclusive emocionais, etc. Mas Agora, você acha que só essa retirada resolve? Resolve, eu acho. Sabe por quê? Porque força Eles a não pessoa... vão sair da rua. Mas força a pessoa a buscar, ainda mais numa situação dessa de frio, tira da zona de conforto para forçar uma outra situação. Então, por que os caras eles não querem ir para... Por que o morador de rua muitas vezes não quer ir para o albergue, não quer ir para algum lugar assim? Porque tem hora para entrar e hora para sair, por exemplo. Também, mas é porque ali ele, às vezes, vão buscar
um tratamento, alguma coisa para ele sair dessa situação. E muitos deles não querem, principalmente por conta do vício, nas drogas, então, mas etc. aí você acha que o Estado não poderia entrar numa ajuda em relação a esses viciados a restabelecer a saúde deles? Sim, mas isso passa por levar eles para esses lugares. Você vai ficar andando, vamos te tratar aqui agora. Não, precisa primeiro ele aceitar ir para algum lugar. Mas, gente, ó... O Leite tem razão no que ele está falando. Mas parece que essa lei é só para retirar os móveis, não é não? Eu acho que não... Sim, mas é quando você tira, você fala assim, ó, você não pode mais morar aqui. Se você quer ter uma residência onde tem cama, etc., ou você vai procurar o albergue para te ajudar a você mudar de vida, ou você não pode mais ficar aqui. É basicamente isso. Eu não tenho dados aqui para poder dizer agora, mas se você for analisar quem é a população de rua, então existe grande parte dessa população que é caracterizada por essas pessoas que o Leite falou aqui. Pessoas viciadas em drogas, pessoas que querem esse senso de liberdade de viver na rua, mesmo naquelas condições extremamente complexas. Só para deixar claro, a pessoa não quer dizer que a pessoa quer estar drogada ou quer estar alcoolizada. Não, o que eu digo é que ela quer estar na rua. Ela está dependente dessa droga. E ela quer estar na rua. Isso. Agora, existe uma outra parte que não é essa parte, vamos dizer, estabelecida. É uma parte que está ali por uma circunstância de vida que está querendo sair da rua. É uma outra parte dessa população. E a gente tem, inclusive, pessoas, não sei onde classificar essas duas, mas essas pessoas que são doentes, inclusive mentais ou doentes físicos, que foram abandonados pela família e estão morando na rua porque não têm condição. Essa questão do albergue ou de locais públicos que são estabelecidos para que essas pessoas durmam lá, tem essa questão do horário para entrar e sair, eu acho que isso é um fator bastante limitador no caso deles. Enfim, um problema. Não que eles tenham algum compromisso, mas é só que eles não querem. Não querem acordar cedo para sair de lá, né? Problema sério aí. Mas uma outra questão é que existem muitos processos de violência que acontecem ali, né, nesses albergues. Então, eles entram ali, eles não sabem nem se eles vão sair vivos, porque acontece briga ali, onde um mata o outro, né? Ok, mas não por com frequência? Segundo os dados que a gente leu aqui nas pesquisas, que a produção trouxe para a gente, não é uma regra, mas acontece fortemente. Inclusive, entrar lá com mulheres e crianças é muito perigoso. Não, concordo, mas é o que eu estou falando assim. Mas não que isso parta dos agentes públicos. Isso pode acontecer porque tem outros moradores ali e tal. Mas isso pode acontecer na rua também, entendeu? Então, não, mas eu não estou dizendo que é por conta do poder público que isso acontece. Mas é que é um espaço que fica ali, os moradores vão e começam um enfrentamento. Eu acho que a prefeitura está fazendo a coisa certa, sabe por quê? Porque quando você passa na rua e vê toda essa situação, você vê a pessoa ali morando na rua e tal, qual é a primeira coisa que geralmente passa na cabeça de alguém? Além de ficar com pena, muitas vezes a pessoa fala, pô, podia estar fazendo alguma coisa por esse pessoal, né? Por que não estão fazendo nada? Isso que a prefeitura está fazendo faz parte do processo de fazer algo por eles. Porque quando você força o morador a sair dessa situação, a não poder ter mais essa situação, você força ele a tentar dar uma mudança de vida, inclusive indo para albergues, etc. Agora, inclusive a própria prefeitura distribui cobertores e uma série de coisas. Então, por isso que eu estou falando, às vezes esse negócio de tirar o cobertor e tudo mais... No albergue eles têm algum processo de cuidar do dependente químico? Lógico. Não é lá que acontece, né? Mas lá existem pessoas que os encaminham para processo de tratamento. Acontece com 100% das pessoas que entram no albergue? Eu não acho que isso aconteça. Mas existe a oportunidade da pessoa pelo menos buscar essa ajuda. Agora, como eu disse no começo do programa, eu tô sem eira nem beira. Eu não sei de que lado do barco eu tô. Tô como se estivesse nos dois barcos e um pé em cada um. Então eu vou colocar o outro lado. Esses dias aí que tava fazendo muito frio, tava lá, minha mulher e eu dentro do quarto. Eu não estava coberto, eu estava soterrado. E aí eu falei, gente, imagina as pessoas que não têm cobertor, gente, é triste demais. Agora na rua. E aí, sei lá, 2 dias depois eu estava vendo na televisão o que aconteceu, né? ONGs e o poder público distribuiu um monte de cobertores na cidade de São Paulo. Só que aí o que acontece? O morador de rua, alguns eles não fixam o seu local, eles transitam pela cidade. Aí o que acontece? Um monte de cobertor e um monte de caneca que era distribuído leite quente e sopa, estava lá abandonado. Por quê? Porque a pessoa foi embora, foi para outra parte da cidade e deixou o seu cobertor, a sua caneca ali onde estava. E aí, como que a gente resolve isso? Não acredito. Foi resolvido. A prefeitura nesta semana passou recolhendo tudo, tirando tudo da rua. Pega.
e depois devolve, gente, né? mas sabe o que acontece? Na minha opinião, vocês estão sendo práticos demais com essa situação. Não, eu acho que a situação dos moradores de rua, se a gente for pensar assim, na prática, beleza, vamos tirar tudo, vamos embora, pronto, acabou. Reseta. Aí ele vai, nós vamos resolver o problema, porque vai dar um pega neles e eles vão ter que ir para outro lugar. Eu acho que não é tão simples assim, entendeu? Não, mas vamos só deixar claro que existe uma diferença entre a pessoa fixar uma residência num local como a rua e a pessoa estar em situação de rua até ela achar algo. Tem gente que quer Mas ficar... todo mundo está tendo as suas coisas recolhidas. Não, mas aí é que está o detalhe. O que a lei está buscando fazer é tirar essa situação de residência permanente na rua. Agora, se acontece de tomar uma coberta ou alguma coisa numa situação que envolve outras coisas, está se excedendo a polícia quando faz isso, nessas situações. Então, mas não que essa seja a ordem. Mas não quer dizer que todo mundo que está lá com essa situação de residência, com um papelão, com um cobertor, com um colchão, sejam essas pessoas que estão com a consciência de eu quero ser um morador de rua. Sim. Pode ser que tenha algumas pessoas que estão nessa fase transitória. A gente está com um problema hoje aqui, da gente tá falando umas coisas e os outros entenderam. Eu não estou falando isso. O que eu estou falando é assim, é gente que tem cama de madeira, é gente que tem sofá, que nem esse aqui que a gente está sentado, só que na rua, porque o cara quer viver ali, o cara tem fogãozinho às vezes, o cara compra botijão de gás e está morando ali. E o cara não quer sair dessa situação. É diferente do cara que colocou um pedaço de papelão na rua, colocou a sua cobertinha, dormiu ali. No outro dia ele enrola aquilo ali e sai. É diferente, coisa. A gente está falando de duas coisas distintas. A polêmica vai continuar aqui, mas só entre a gente. Você pode continuar também, mas em casa, debatendo esse assunto através das redes sociais. A gente fica por aqui, na semana que vem a gente está de volta, pela rádio, pela TV No Tempo, com o nosso Redação. Um abraço para você, até a semana que vem. Tchau, gente. Tchau. Até semana que vem. Tchau, tchau.